Benefício de auxílio-doença. Quem tem direito e qual o valor desse benefício? Hoje eu vou falar aqui sobre o benefício mais solicitado do INSS e também o mais negado, o maior alvo ali de ações judiciais contra o INSS, né? Então é um benefício polêmico e que eu tracei aqui um roteiro das principais dúvidas que eu recebo no meu escritório. Tenho certeza que também será uma dúvida que eu vou te responder e caso não seja, eu já te peço para você colocar nos comentários logo abaixo, que eu terei o maior prazer em te responder, sempre com uma linguagem bastante simples, objetiva, que é o principal aqui meio que a gente se comunica aqui no nosso canal, sem aquele juridiquês dos advogados, dos juízes, uma linguagem que você compreenda para que você possa exercitar ali no seu dia a dia os seus direitos nas milhares de agências espalhadas do INSS aqui pelo nosso Brasil. Mas antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Lennon Félix, sou advogado, atuo com direito previdenciário há mais de 15 anos e todas as semanas eu trago aqui vídeos novos com uma linguagem simples, objetiva, sobre benefícios e aposentadorias do INSS. Então já queria te convidar para que caso você goste desse conteúdo ou conheça alguém que goste, já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade sobre a matéria previdenciária, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Queria te pedir para que ao final do vídeo, caso você goste realmente do nosso conteúdo, deixa o teu like, porque assim o YouTube vai entender que o que eu estou trazendo aqui todas as semanas é um conteúdo relevante, é um conteúdo importante, que te traz uma informação de qualidade e assim ele vai poder espalhar esse conteúdo que eu estou trazendo para mais e mais pessoas, tá bom? Então já fica aqui o meu pedido. Vou responder aqui de uma forma bastante didática, espero que também seja uma dúvida que você tem e possa te esclarecer melhor sobre os teus direitos, tá bom? A primeira dúvida, né, a mais básica que os meus clientes têm é quais são os requisitos que eu tenho que ter para ter acesso ao auxílio-doença. Pessoal, quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu falo muito sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E caso você esteja aqui pela primeira vez, já te convido a assistir o conteúdo desse canal. Você vai entender o que é o BPC. Deve estar aqui um card em algum lugar aqui desse vídeo. Clica lá e assiste depois. Então, assim, o auxílio-doença, diferentemente do BPC, ele precisa que a pessoa que está requerendo esse benefício ela esteja contribuindo para o INSS. Essa contribuição, pessoal, ela se dá, vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Digamos que você seja um empregado com carteira registrada. Quando o teu patrão, quando a tua empresa, ela vai te pagar o salário, parte do teu salário a empresa retém e paga em forma de contribuição previdenciária. Então esse pagamento que a empresa faz, retirando ali parte do teu salário todos os meses, ela vai te garantir o que a gente chama de qualidade de segurado, pois você vai ter um vínculo ali com o INSS, né? Você está contribuindo para, caso você necessite, você ter um retorno através de benefícios previdenciários, como no caso do vídeo de hoje aqui, o auxílio-doença, que como eu falei, é o benefício mais solicitado no INSS e também, infelizmente, o mais negado, né? Antes de mais nada, eu queria te esclarecer aqui que com a aprovação da reforma da Previdência ocorrida em 13 de novembro de 2019, o auxílio-doença ele passou a se chamar de auxílio por incapacidade temporária, né? Mudou aí a nomenclatura, mas não mudou aí a forma de cálculo, como eu vou te passar mais adiante, já respondendo aqui a uma das perguntas que eu vou trazer. Então os meus clientes me perguntam muito quais são os requisitos que eu tenho que ter para ter acesso a esse importante benefício. Primeiro, você tem que ter a qualidade de segurado. Qualidade de segurado, como eu falei, é esse vínculo que você tem com o INSS através de uma contribuição mensal. Então vamos fazer aqui um paralelo, um comparativo com o plano de saúde. Eu pago o plano de saúde para quando? Se eu adoecer, eu ter acesso ali a exames, a cirurgias, então da mesma forma com o INSS. Então eu pago o INSS todos os meses para que se eu ficar incapacitado, que é o segundo requisito ali para ter acesso a esse benefício, eu ter direito a um auxílio-doença ou como se chama atualmente, auxílio por incapacidade temporária. Então pessoal, o auxílio-doença, antigamente chamado de auxílio-doença, ele não exige apenas que você esteja doente, ele exige que você esteja incapaz para o trabalho. No caso dos empregados de carteira registrada, eu vou citar sempre esse exemplo, porque eu acho que a grande maioria das pessoas estão nessa condição, pelo menos a minha audiência aqui no YouTube, né? Então, assim, para ter acesso ao auxílio-doença, você precisa estar contribuindo, precisa estar na qualidade de segurado, né, que é pagando ao INSS ou estar no período de graça,
que é aquele período que mesmo sem pagar o INSS você mantém o vínculo, né? É um período de graça, ou seja, eu não estou pagando ao sistema previdenciário, mas eu estou coberto ali pelo sistema, né? Eu vou explicar mais na frente o que é esse período de graça e que eu esteja incapacitado por mais de 15 dias para o trabalho ou para a minha atividade habitual. O que isso quer dizer, doutor? Na verdade, pessoal, como eu falei para vocês, não basta que vocês estejam doentes, vocês têm que estar incapacitados para você ter acesso ao auxílio-doença. Então, essa incapacidade, os 15 primeiros dias de incapacidade, a empresa vai te pagar. Do 16º dia em diante, até a data que for fixada pela perícia médica do INSS, é o INSS que vai te pagar, substituindo o teu salário, esse benefício de auxílio-doença, tá bom? Então, recapitulando, você tem que ter o vínculo com o INSS, que é o que a gente chama de qualidade segurado. Você tem que ter a carência, que é o número mínimo de contribuições pagas ao INSS, né? Que em regra geral são 12, mas que você pode já ter contribuído muito tempo atrás. E para recuperar essa qualidade segurada, você só precisa pagar 6, que é a metade. E precisa estar incapacitado por mais de 15 dias. Então, são esses os requisitos que você precisa ter para ter acesso a esse importante benefício pago pelo INSS, tá bom? Como é que se calcula o valor do auxílio-doença? Pessoal, o auxílio-doença ele é calculado com base numa média salarial, ou seja, a gente chama de salário de benefício, né? Tecnicamente é chamado de salário de benefício. Você pega uma média desde o início das suas contribuições ou a partir de julho de 94, que é a implantação do Plano Real. Essa é a forma que a lei faz para calcular o benefício de auxílio-doença. Você pega uma média salarial, sobre essa média você vai aplicar um coeficiente, que é de 91% dessa média, que é o que a gente chama de salário de benefício, né? Então, sobre esse salário de benefício, que é essa média, você vai aplicar esse coeficiente de 91% e o resultado vai ser o valor do teu auxílio-doença. Só lembrando, pessoal, uma importante informação aqui para vocês. De um tempo para cá, houve uma alteração na lei que existe uma espécie de trava. O que é essa trava? Se a sua média salarial deu, por exemplo, R$3.000, você aplica o coeficiente de 91% e aí você vai ter o valor do auxílio-doença, que seria R$2.100 inicialmente. Só que se a tua média salarial dos últimos 12 meses, ou seja, do último ano, for de apenas R$1.500, aí vem a trava e você, ao invés de receber os 2.100, você vai receber apenas 1.500. Parece um pouco injusto, mas na verdade é a forma como se calcula o benefício de auxílio-doença, e para que você não tenha surpresas na hora de receber o teu benefício, eu já te adianto que é dessa forma que é calculado. Calcula-se a média dos teus salários desde julho de 94, desde o início das tuas contribuições até o dia que tu solicitar o auxílio-doença. Sobre essa média aplica-se 91%. Contudo, se essa tua média der maior do que a média dos últimos 12 meses do teu salário, das tuas contribuições, na verdade, vai ser aplicada a média dos últimos 12 meses. É dessa forma que é calculado o auxílio-doença, tá bom? Uma outra pergunta que eu recebo bastante no meu escritório é o que eu preciso para dar entrada nesse auxílio-doença. Antes de responder o que eu preciso para dar entrada, eu vou te responder quais são os canais que você pode dar entrada no teu pedido de auxílio-doença. O pedido ele pode ser formulado através do aplicativo Meu INSS, que pode ser baixado no teu celular, pode ser baixado para os celulares Android ou iPhone. Lá você vai entrar com o seu CPF, com a sua senha, e você vai agendar uma perícia médica, né? O benefício, você vai agendar um benefício por incapacidade. Lembrando que, se a perícia médica constatar que essa tua incapacidade ela não é apenas temporária, ou seja, te daria inicialmente um direito a um auxílio-doença, o próprio perito pode te indicar uma aposentadoria por invalidez se for detectado que a tua incapacidade ela é total e definitiva, ou seja, para qualquer atividade, você não pode mais trabalhar. E aí o próprio perito ele vai indicar a aposentadoria por invalidez como um benefício que é devido a ti. Então você pode dar entrada no teu benefício pelo aplicativo do Meu INSS, que pode ser baixado nos celulares Android e iOS, né, que são os iPhones. Pode ser dada entrada pela central de comunicação do INSS 135 e também pelo site do Meu INSS, né, o site oficial, que você entra na internet e lá você vai dar entrada com os teus documentos. A documentação é essencial para dar entrada no benefício de auxílio-doença. Como é um benefício por incapacidade, você tem que apresentar um atestado médico. Esse atestado médico, de preferência, ele deve conter a tua doença,
um prazo previsto de recuperação ali pelo teu médico, o CID da doença também de forma preferencial, ela não é obrigatório, mas preferencialmente é interessante que tenha um CID. O CID, pessoal, para quem nunca ouviu falar, é a classificação da doença. É um código médico que ela identifica a tua doença, que o teu médico vai colocar lá no teu atestado e o perito médico oficial do INSS também ele vai identificar, porque ele vai fazer a correlação entre a tua doença que você está dizendo ali que tem com a tua atividade laborativa, né? E o atestado, ele tem que estar assinado por um médico com o número do registro dele. E acima de tudo, esse atestado médico tem que ser legível. Até porque, pessoal, os sistemas do INSS hoje, diferentemente do que ocorria no passado, onde você pegava aquele catatal ali de exames médicos, aquela pastinha com todos os teus atestados, colocava debaixo do braço e ia até uma agência do INSS, hoje ela é feita de forma online, pelos aplicativos que eu falei anteriormente, baixados no celular ou pelo site do INSS, então não existe mais essa questão de papelada. A papelada, na verdade, você vai levar se houver necessidade de uma perícia médica presencial, que eu vou explicar um pouco mais adiante como é que funciona. Então você vai fotografar esse atestado médico, juntamente com o atestado médico você pode apresentar relatórios médicos complementares, no caso de doenças psicológicas, doenças da coluna, por exemplo, que são as mais comuns, são as mais corriqueiras ali na prática ali do INSS. Você pode juntar ali uma ressonância magnética, um laudo, né, um laudo complementar, receituários de medicamentos que você toma, tudo isso aí a perícia médica do INSS vai avaliar, vai relacionar a doença com a tua atividade, com a tua ocupação. Então é essa incapacidade que a doença gera para o teu trabalho que vai te dar direito a esse benefício do INSS. Então são esses os documentos: atestados, relatórios, exames complementares, receituários médicos, caso tenha só o atestado médico, pode ser só o atestado médico, o teu documento de identificação e eventualmente se tu fores um trabalhador ali de carteira assinada, pode juntar também cópia das tuas carteiras de trabalho, tá bom? Tem alguns trabalhadores que exercem mais de uma atividade e muitos me perguntam se eu posso receber um auxílio-doença e continuar na atividade. Pessoal, pode, não existe nenhum impedimento. Vamos supor que eu seja um professor, eu esteja com uma doença nas cordas vocais que me impeça de ministrar uma aula, de proferir uma aula ali. Então eu vou estar incapacitado para a atividade de professor, mas de repente eu também exerço uma atividade que eu preciso apenas manusear ali um computador, não preciso estar falando tanto. Então eu vou estar ali incapacitado para aquela atividade de professor, mas eu vou estar apto para a minha outra atividade. Então eu posso estar recebendo o auxílio-doença juntamente com o meu salário da outra atividade, tá bom? Caso eu venha recebendo um benefício de auxílio-doença, encerrado o prazo, se eu não me sentir apto a voltar ao trabalho, eu posso pedir uma prorrogação? Sim, pessoal, você pode pedir uma prorrogação do seu auxílio-doença, desde que respeitado o prazo mínimo de 15 dias que antecede o encerramento daquele auxílio-doença. Vou te explicar melhor. Digamos que dia 10 de dezembro de 2022 vai encerrar o teu auxílio-doença. 15 dias antes dessa data, você vai protocolar um pedido de prorrogação, que é o que o INSS chama de PP. E aí você vai ser avaliado se aquela tua doença continua te incapacitando e se houver a necessidade de uma perícia presencial, o INSS vai te convocar para fazer uma perícia presencial ou apenas através da análise daquela tua documentação médica, ele já pode conceder ali mais 30 dias de prorrogação desse benefício, tá bom? Importante que você tenha em mente que você tem que solicitar esse pedido de prorrogação com 15 dias antes do encerramento do teu auxílio-doença, tá bom? Outra pergunta que eu recebo bastante aqui é se quem recebe auxílio-doença tem direito a 13º salário. Pessoal, tem. O auxílio-doença é um benefício previdenciário que ele é um substituto ali do teu salário, ou seja, eu estou incapacitado para exercer as minhas atividades, as minhas funções laborativas. Então o INSS vai entrar ali com o pagamento desse benefício que vai substituir o meu salário naquele momento que eu esteja naquela situação incapacitante. Então, assim como se eu estivesse na ativa trabalhando, o benefício que é pago, diferentemente do BPC, né, que eu falo muito sobre o BPC, quem tiver curiosidade tem vários vídeos já aqui no meu canal falando sobre o tema, já te convido a assistir. Diferentemente do BPC, que não dá direito ao 13º salário,
o auxílio-doença dá sim direito ao recebimento de 13º salário, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que recentemente, aí, devido às eleições, né? As eleições ocorridas agora, de segundo turno, muita gente está me perguntando sobre o que esperar do auxílio-doença em 2023. Pessoal, o presidente eleito agora é um presidente do Partido dos Trabalhadores, né? Um presidente que historicamente ele defende a causa dos trabalhadores, tanto nos seus aspectos de direito de trabalho, quanto também no aspecto do direito previdenciário, né? Então, um dos aspectos que eu aposto, eu não expliquei anteriormente, mas vou aproveitar e explicar agora, que em regra, para você ter acesso ao auxílio-doença, você precisa de uma carência. Pessoal, carência, comparando aqui com o plano de saúde, é como se fosse um número mínimo que você tem que pagar para aquele plano para você ter acesso a determinado benefício. No caso do auxílio-doença, regra geral, você tem que ter 12 contribuições mensais para você protocolar o teu pedido de auxílio-doença e ser atendido. Mas caso você já tenha trabalhado anteriormente, passou um tempo sem trabalhar, perdeu o vínculo com o INSS, que é o que a gente chama de qualidade segurada, e precisa recuperar essa qualidade segurada para dar entrada no teu auxílio-doença, você precisa contribuir com a metade dessa carência, ou seja, você precisa contribuir com 6 meses. Então, uma das mudanças aí que eu espero que venha com esse novo presidente, já que ele é um presidente do Partido dos Trabalhadores, que seja a diminuição dessa recuperação da qualidade segurada. Vocês não sabem, mas antes você precisava contribuir apenas com 1/3, né, com 4 contribuições para você recuperar a qualidade segurada. Então essa é uma das apostas que eu faço sobre a questão da recuperação da qualidade segurada nos benefícios por incapacidade, já que esse é um dos benefícios mais solicitados no INSS e é aquele que vem resguardar ali o direito do trabalhador no momento que ele mais precisa, que é justamente o momento em que ele não pode trabalhar e que ele precisa de um salário ou de um benefício pago pelo INSS para se manter e manter a sua família. Então essa é uma das alterações que eu aposto, essa redução aí da questão da recuperação das contribuições, né, para manter a qualidade segurada e ter direito e ter acesso ao benefício de auxílio-doença. Então essa é uma das apostas, já que na forma de cálculo como um todo, a reforma da Previdência aprovada no governo Jair Bolsonaro, ela não alterou a forma de cálculo. Continua 91% da média salarial do trabalhador, travado ali com a média dos últimos 12 meses de contribuição, conforme eu falei anteriormente, tá bom? Então, pessoal, era esse o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já peço aí para que, caso vocês tenham gostado do conteúdo, que deixe o teu like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante, que ele é relevante, e assim ele vai espalhar para diversas outras pessoas que, assim como você, precisa dessa informação, tá bom? E como eu falei também, toda semana eu trago vídeos novos sobre aposentadorias e benefícios do INSS, sempre nessa linguagem acessível, clara, sem juridiquês, para que você compreenda e possa exercitar imediatamente os seus direitos, tá bom? Te espero no próximo vídeo.